Olá! Hoje eu vou falar sobre tricô e vou falar sobre o segundo ponto mais importante do tricô, que é o ponto meia. Os dois principais pontos que dão origem a todos os outros pontos são tricô e meia. O ponto tricô já tem aqui no canal e hoje eu vou apresentar o ponto meia. Existem duas maneiras de se fazer o ponto meia, pelo menos as duas que eu conheço, porque o tricô tem uma variedade de formas, né, de se fazer. Existem pessoas que passam fio pelo pescoço, existem pessoas que trabalham com a mão direita para poder laçar o fio, e existem pessoas que laçam com a mão esquerda. São apenas formas diferentes, não significa que são formas erradas, como quem diz que ponto meia torcida é errado. O ponto meia torcida não é errado. Ele é uma variação do ponto meia, ou seja, ele passa a ser um ponto fantasia, um efeito diferente na peça. Eu vou fazer aqui uma pequena amostra com 20 pontos. Aqui eu já fiz a montagem com 20 pontos. Se você ainda não sabe colocar os pontos na agulha, se você ainda não sabe fazer a montagem, aqui no canal já tem um vídeo falando sobre isso. Eu estou utilizando uma agulha número 5 e um fio compatível. Fio compatível significa que é um fio que dá para trabalhar com a agulha número 5 também. O primeiro pontinho, né, já começa com um ponto meia. Para fazer o tricô, a agulha é introduzida dessa forma na argolinha, né, no ponto. Cada argolinha é um ponto. A agulha é introduzida assim e é feito assim. Para fazer o ponto meia, o fio precisa estar atrás da agulha. Para fazer tricô, o fio fica na frente. Para fazer o ponto meia, o fio fica atrás. Então, eu já passei aqui o fio para trás da agulha. E para fazer o tricô, a agulha é introduzida assim. Para fazer o ponto meia, é o contrário, é assim. Existe também a forma de se fazer pegando aqui, mas com o fio atrás mesmo, pegando pela alcinha de trás. Só que, se eu fizer o tricô pela alcinha da frente e o meia aqui pela alcinha de trás, o pontinho vai ficar meio torcido. Então, para não complicar, porque isso é assunto para outros vídeos, o meia eu faço assim, fio para trás, introduzo a agulha ao contrário do tricô. Para fazer tricô é assim, para fazer meia é assim. Então, com o fio atrás eu dou a laçada e eu puxo esse fio aqui. Eu puxo esse fio aqui. Assim eu fiz um pontinho meia. Novamente eu coloco o fio atrás. Vou colocar atrás dessa agulha aqui, que fica mais fácil para mostrar. Então, eu introduzo a agulha assim. Tanto faz se ficar atrás dessa agulha ou dessa. O importante é aqui no fio, ó. É introduzir a agulha assim. Faço assim. E puxo. Já tá se formando o ponto meia. Aí, eu ponho o fio para trás de novo, introduzo a agulha e faço assim. E derrubo. Já tá se formando o ponto meia. Eu ponho o fio para trás. Eu não posso esquecer esse detalhe. Todas as vezes que for fazer o ponto meia, o fio é para trás. Tricô é fio na frente, meia é fio atrás. Põe o fio para trás, introduzo a agulha assim. Fio atrás. Fio atrás. Dou a laçada e puxo. Fio atrás. E puxo. Fio atrás.
e puxo. Fio atrás e puxo. Fio atrás e puxo. Fio atrás e puxo. Fio atrás e puxo. Fio atrás, introduzo a agulha e puxo. Fio atrás, então eu da esquerda para a direita, assim, e puxo. Essa, então, é a primeira carreira. Depois que eu concluir aqui, né, passar todos os pontos para a agulha direita, eu vou ter formado a primeira carreira. Prontinho, passei todos os pontos dessa agulha para essa aqui. Então, eu já fiz a primeira carreira. Se você ainda não sabe o que é carreira e o que é cordão, no canal também já tem um vídeo falando sobre isso. Essa foi a primeira carreira do ponto meia. Aí, virando o trabalho, o que que vai acontecer? Quando o ponto meia é feito de um lado, ele vai se formando esses morrinhos aqui, ou seja, ele vai saindo tricô do outro lado. Aí, é nessa hora que você escolhe se você quer fazer ponto meia dos dois lados ou se você quer fazer o ponto malha. Ponto malha é quando o tricô é feito de um lado e o meia é feito do outro lado. Aí é chamado de ponto malha. Como hoje, o vídeo de hoje é falando sobre o ponto meia, eu vou fazer o ponto meia desse lado também. Então, eu já coloco o fio aqui atrás, ó, dessa agulha, e vou continuar como eu fiz na primeira carreira. Ficou assim. Fio para trás, e vou seguindo exatamente como eu fiz na primeira carreira. Dessa forma, colocando o fio para trás, introduzindo a agulha, ó, fio para trás, da esquerda para a direita, ó. Assim. Então, dessa forma, estou fazendo ponto meia dos dois lados. Existem pessoas que falam que ponto malha é o ponto meia. Tem diferença. Ponto meia é assim que faz. Ponto malha, como eu disse, é um lado em tricô e o outro lado em meia. Então, já é a junção dos dois pontos. Fio para trás. E é só seguindo assim, sempre colocando o fio atrás, porque é ponto meia, e introduzindo a agulha ao contrário do tricô, da esquerda para a direita. E eu vou já mostrar o que vai acontecer depois de algumas carreiras. Somente com ponto meia. Aqui já é possível se notar, ó, terminei a segunda carreira, né? Aqui o lado avesso. Ó, já é possível perceber uma semelhança com o ponto tricô. É por isso que o ponto malha veio para diferenciar.
para dar outro efeito. Eu vou fazer mais algumas carreiras com esse ponto meia, para poder mostrar melhor o resultado. Depois de algumas carreiras, o resultado é esse aqui, o efeito do ponto. Esse é o lado direito do trabalho e esse é o lado avesso. Exatamente igual. Esse é o ponto meia. E o efeito dele é igualzinho, né? Bem semelhante do ponto tricô. Essa aqui é uma amostra de tricô. E essa é o do meia. Olha só. Lado direito e lado avesso. Agora que a amostra está pronta, tá perfeitinha para você medir e fazer o cálculo dos pontos para o trabalho que você quer. Se você quer fazer um cachecol, você vai escolher, né, o seu material e vai fazer uma amostra assim, vai ver quantos pontos cabem em 10 centímetros, por isso eu não costumo fazer amostras, né, de pontos com menos de 20 pontos. Às vezes eu faço com 18, dependendo da agulha, mas sempre acima de 20, né, eu recomendo, para poder caber aqui os 10 centímetros. E aqui também a quantidade de carreiras, para poder ter noção de quantos novelos, né, qual, né, a quantidade de material para determinado trabalho. Então, feita a amostra, agora é necessário arrematar, tirar os pontos da agulha para poder usar a agulha no trabalho. Se você ainda não sabe fazer o arremate, no canal também já tem um vídeo falando sobre isso. Então, com o fio atrás, eu vou fazer o arremate acompanhando os pontos. Eu vou fazer o ponto meia. E vou fazer mais um ponto em meia. O fio já está aqui atrás, ó. Fiz o meia, fio atrás, faço outro meia. Tenho 2 pontos aqui, vou passar um ponto por cima do outro, assim. Opa. Essa é apenas uma das formas de arremate. Se você quiser conferir mais, é só dar uma olhadinha aqui no canal. Então, fio atrás, faço outro ponto em meia e passo um ponto por cima do outro. Eu preciso sempre ter 2 pontos aqui nessa agulha direita, para passar um ponto por cima do outro. Então, eu ponho o fio para trás, faço meia. E passo o pontinho por cima do outro. Fio para trás, faço um ponto em meia. E passo por cima do outro. Fio atrás, faço um meia. E passo o pontinho por cima do outro. Eu vou fazendo assim até chegar no finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa carreira do arremate, fiz o meia, vou passar o pontinho por cima do outro. E dessa forma, eu já retirei os pontos da agulha. Agora, é só cortar esse fio aqui e passar por dentro dessa argolinha, assim. Aqui eu não vou cortar porque eu ainda vou utilizar o fio. E ficou assim. Essa é uma das formas de se fazer o ponto meia. A segunda forma de se fazer o ponto meia é pegando pela alcinha
de trás. Então, eu estou com a mesma agulha número 5, o mesmo fio compatível. E vou começar colocando o fio para trás, porque, como eu disse, todas as vezes que o ponto for em meia, é necessário colocar o fio para trás. Na primeira forma, foi feito assim, introduzindo pela alcinha da frente, da esquerda para a direita, assim. Nesse caso, o fio continua para trás e eu vou pegar pela alcinha de trás, assim. E vou só dar essa voltinha aqui e puxar o pontinho. Novamente, eu coloco o fio para trás e introduzo a agulha na alcinha de trás, assim. E puxo o fio para frente, passo por dentro da argolinha, assim, e solto aqui. É só isso. Fio para trás, introduzo a agulha na alcinha de trás, dou a voltinha, puxo por dentro da argolinha e solto. Fio para trás, introduzo a agulha aqui na alcinha de trás e puxo. Vou fazendo assim até chegar no finalzinho da carreira. Fio para trás, agulha na alcinha de trás, laça e puxa por dentro. Fio para trás, agulha na alcinha de trás. E é só fazendo assim, fio atrás, agulha na alcinha de trás. E puxa. Quando o ponto meia é feito assim, na alcinha de trás, é necessário ter o cuidado ao fazer o ponto tricô. Se o ponto for o ponto malha, né? Tricô de um lado e meia do outro lado. Porque se não for observado a posição da agulha, o ponto meia pode ficar torcido, ou seja, ficar diferente, né? Vai virar um ponto fantasia. Quem já me acompanha no outro canal, se você não sabe, temos o canal principal, é o Nilmari Oficial. O link está na descrição do vídeo. É só se inscrever e me acompanhar por lá também. Quem me acompanha sabe que eu faço ponto meia torcido. Eu faço meia desse jeito e eu faço tricô pela alcinha da frente. Então, meu ponto meia fica torcido. Para não ficar torcido, é necessário pegar o tricô também pela alcinha de trás. Eu terminei aqui a primeira carreira do ponto meia. Vou virar o trabalho e vou fazer a mesma coisa, colocar o fio para trás e pegar o ponto meia pela alcinha de trás. Vou fazer da mesma forma que eu fiz na outra carreira. Fio para trás, pega a alcinha de trás e puxa. Fio atrás, pega na alcinha de trás e puxa. Note que o gominho aqui os gominhos vão se formando.
Sempre colocando o fio para trás, introduzindo assim a agulha. Eu terminei a segunda carreira, vou virar e vou continuar dessa forma. Eu vou fazer mais algumas carreiras para mostrar melhor o resultado. Eu fiz algumas carreiras e o pontinho ficou assim. E agora eu vou arrematar. E eu vou seguir a forma, né, do pontinho. Vou arrematar acompanhando. Então, nesse caso, como eu fiz pegando pela alcinha de trás, eu vou manter pegando pela alcinha de trás. Vou fazer o ponto meia e vou fazer mais um ponto e meia. Vou passar por cima do outro. Faço mais um ponto e meia e passo por cima do outro. Faço mais um ponto e meia e passo por cima. É só seguindo assim até chegar no finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho, fiz o ponto meia, vou passar por cima. E agora é só cortar o fio. Só cortar esse fio aqui e passar por dentro dessa argolinha aqui, desse último pontinho. E vai ficar assim. Essa foi a segunda forma de se fazer o ponto meia e seu arremate. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.